pergunta melhor. Tá bom. O que você ia perguntar? Oi, Carmen, tudo bem? Ó, é o seguinte, eu gostaria de saber se tem algo astrologicamente que pode demonstrar sobre a bissexualidade. Quando uma pessoa se descobre bissexual, existe um momento na vida, ela pode retroceder, ela pode estar buscando algo? Em que ponto a pessoa... Tem pessoas que nascem heterossexuais. Nunca vão sentir desejo nenhum por uma pessoa do mesmo sexo. Certo. Em nenhuma fase. Talvez elas possam até experimentar por influência externa, por efeito de manada, porque os outros estão fazendo, eu vou fazer. Mas essa pessoa é basicamente heterossexual. E existem características astrológicas para esse atributo. E existe um grupo reduzidíssimo, mas é muito pequeno, que é estritamente homossexual. Essa pessoa não sente atração por uma pessoa do sexo oposto. Esse grupo, ele é muito pequeno. Ele não cabe na nossa, vamos chamar assim, experiência. Porém, como Master Johnson ensina, a sexualidade é muito ampla. E como William Reich também ensina, a sexualidade ela tem diversas vertentes. Então existe o homossexual e existe o homoafetivo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito homoafetiva. Eu gosto das mulheres. Eu amo as mulheres. Mas eu sou heterossexual. Entendi. Eu gosto de fazer sexo com o sexo masculino. A homoafetividade quer dizer que eu tenho uma facilidade de me afeiçoar à figura feminina. E isso tem características da minha natureza astrológica. Isso não significa que eu não me apaixone profunda e intensamente pelo masculino. Sim. E que eu não me compadeça do sofrimento e da dor masculina. Mas, para eu amar um homem, ele tem que ser muito homem. Entendi. Porque ele tem que se mostrar superior ao lugar feminino. Superior não no sentido dele submeter o feminino, mas dele pegar o seu lugar de carregador da semente da vida, do espermatozoide, né, do epidídimo, que eu falo que é o epidídimo é um dos pequenos órgãos humanos que só o masculino tem. Ele tem um formato de Czinho de Carmen, e ele é do tamanho assim de metade de uma falange, de um dedo comum. E ele faz um Czinho, e ele faz o espermatozoide. É ali que guarda, na cosmovisão e na cosmoanálise, a semente da vida. Só que essa semente da vida é anterior à biologia. Sim. Ela é anterior porque ela é no desejo. Então, respondendo a sua pergunta, a sexualidade de uma pessoa ela não é definida apenas pelo seu mapa astrológico. Existem circunstâncias que podem furtar, roubar o direito à sexualidade. Por exemplo, uma criança que é violentada, que é violada ou que é experimentada sexualmente, ela está tendo o seu futuro bom roubado, furtado. Sim. Porque nenhuma criança nasceu para fazer sexo. Nenhuma criança. E uma experiência, veja bem, mas o mapa é tendencioso a passar por pedofilia. Quando existe essa característica no mapa de um risco de violência extrema na área da sexualidade, o meu papel como astróloga é avisar para a mãe, não deixe isso na mão de vizinhos, na mão de estranhos, de pessoas estranhas, e preserve mais a sexualidade dessa criança. Então o mapa pode ser um alerta também? Ele pode servir de colaborador, não como um alerta, mas como um colaborador. Porque, por exemplo, o que faz uma pessoa atacar sexualmente outra pessoa, e eu ainda estou na questão da sexualidade, é o seu desvario não conscientizado. Ou seja, uma pessoa que ela está emocionalmente desorientada, que ela não tem consciência do papel dela no mundo, que ela não sabe para que ela veio, ela tem uma tendência a ficar mais vulnerável à sexualidade do outro e não à própria. E por isso que é muito fácil a violência contra adolescentes ou o abuso contra adolescentes. Eu já atendi homens que falaram, eu fui estuprado quando eu tinha 12 anos, quando eu tinha 13 anos, quando eu tinha 17 anos. E o que fez aquela pessoa não conseguir se impedir? Normalmente, o abusador, ele é uma pessoa
que consegue identificar pessoas que são mais vulneráveis. Nossa. Eles entendem naturalmente o lugar de vítima. E eles vão atrás daquelas pessoas que normalmente não têm um acolhimento de ordem que eu chamo solilunar, de sol e de lua. E é muito curioso como é mais fácil você encontrar pessoas que foram violadas quando elas não têm consciência de qual é a sua potência solar, sua potência lunar, sua potência venusiana e sua potência marciana. Sabe, Carmen, eu tenho uma dúvida. Às vezes, um abusador do sexo masculino, mesmo tendo violado um rapaz, ele não se denomina bissexual, por exemplo. Não, porque ele é um estuprador, ele não é uma pessoa consciente da sexualidade, ele vai lá e rouba o futuro do outro. Independente do sexo. E às vezes, independente do sexo, tem mulheres que são violadoras, existem mulheres violadoras. Inclusive mulheres que às vezes produzem, olha tudo que você não pode ter. E a nossa sociedade atual, ela estimula isso com muita normatividade. Olha só quem eu sou e tudo que você não pode ter. Então essas pessoas, elas têm uma certa dificuldade de criar conexão no âmbito pessoal. Às vezes elas criam conexões incríveis com o coletivo. E a ideia é entender assim, a heterossexualidade é a maioria das pessoas, é na grandiosíssima maioria. Mas a homossexualidade, ela é um número muito reduzido, não por supressão social, não por impedimento social, mas porque astrologicamente é assim. Algumas pessoas são mais assexuadas. Existem pessoas que elas realmente não gostam de sexo. Existe, astrologicamente existe a pessoa que não gosta de sexo. Eu sugiro sempre que essa pessoa se case com alguém que também seja igual a ela, não goste de sexo. Que o casamento é pautado, às vezes, em construção econômica, em construção de ter a criança. De propósito, de uma coisa concreta. Porque elas não são sexuadas. Mas aí elas só vão se reproduzir? Elas vão buscar... Às vezes elas não vão nem se reproduzir. Eu já vi pessoas que escolhem o celibato católico, né, a freira, o padre. Não, mas um casal que se casou com um propósito, por exemplo, eles vão fazer a cópula só para se reproduzir e pronto. Sim. Entendi. Ainda voltando na parte da bissexualidade, existe algum tipo de, não vou dizer tendência ou previsão, não sei se é isso que fala na astrologia, mas de uma pessoa heterossexual que de repente resolve experienciar uma bissexualidade? Isso existe? Sim, definitivamente sim. Eu estou agora vivendo um aspecto X de Urano, de Plutão ou de Netuno que me gera uma curiosidade, porque está envolvendo Mercúrio e aquilo na casa 8 ou na casa 12. Aquilo pode passar por uma experiência, apenas uma experiência. Eu não sou homossexual, às vezes também não sou bissexual, eu sou um curioso para saber como que é aquilo. Como alguém que é vegetariano estrito, porque nasceu num ambiente completamente vegetariano e resolve comer um bife e passa mal no dia seguinte. Tá. Eu conheço uma pessoa que nasceu numa família que é totalmente vegetariana, vegetariana restrita, mais frugívora inclusive, que aos 23 anos, por indução de um relacionamento, experimentou o bife. No dia seguinte estava com o intestino preso, falando que aquele sabor não tinha nada a ver com ele e que não sentia prazer. Isso acontece também na sexualidade. O contrário também acontece. Tá. Pessoas que são muito onívoras, que comem carne, comem de tudo e às vezes exageram um trato alimentar e isso lhes rouba o prazer sexual. Porque o abuso alimentar é um dos primeiros a roubar a entrega sexual. Tá. E sobre uma pessoa que está experienciando algo na bissexualidade, ela pode estar tentando se abastecer daquela própria energia dela mesma? Da afetividade faltante. Explica mais sobre isso. Depois, por exemplo, de uma ruptura de relacionamento, já me relacionei com 10 pessoas do sexo oposto e nenhuma deu certo, eu estou desiludida. Ou desiludido. Aí eu vou ver se eu tenho alguma coisa errada, vamos experimentar o igual para ver se funciona. Mas na verdade aquela pessoa ela não está enxergando que lá na primeira relação, na sexta relação, na sétima relação, na nona relação, na 10ª relação que ela teve antes, ela também não é um ser colaborativo. Ela fala, eu vejo pessoas assim que às vezes têm dignidades astrológicas, posições astrológicas hiper favoráveis, mas elas não facilitam suas vidas, elas não facilitam suas histórias,
porque ela já vem com as histórias pré-prontas de como que ela deve se comportar. Então, a criança cresce num ambiente onde brigar é natural, onde não falar das suas necessidades é natural, aonde aguentar até que uma hora que explode é considerado natural. E aí, então, essa pessoa não cria um ambiente acolhedor para a vida amorosa, conectada com a vida sexual. Tanto que existem pessoas, e isso não é um fator astrológico, são pessoas dissociadas, que elas estão muitas vezes fugindo de suas naturezas astrológicas, que amor é para uns, sexo é com outros. Estas pessoas, elas estão chamadas com síndromes dissociativas. Qual seria? Aí seria uma conversa mais longa, talvez com um psicanalista, talvez com um psiquiatra, talvez com um bom astrólogo que entenda desses assuntos, que é uma coisa que me interessa muito, porque eu mesma sou uma pessoa com grandes questões dissociativas e eu precisei aprender a conectar isso. Sim. Então, para mim, a cosmoanálise e a astrologia, ela não é só um instrumento para eu saber, ariano, como você é corajoso, aquariano, como você é visionário. É um instrumento para eu saber quais são os recursos que eu tenho e quais são as pendências que eu tenho que eu preciso resolver. E sexualidade é apenas uma das 144 possibilidades de coisas que eu tenho para viver na vida. E o número 144 é proposital em relação ao número astrológico. Nós efetivamente temos 144 territórios para experimentar numa vida. Teoricamente, uma pessoa que salva e saiba se guardar, cuidar do próprio corpo, que seja muito respeitosa, ela tem grandes possibilidades, que eu acho que esses seres humanos são raríssimos, de viver 144 anos. Porque a cada ano você tem o seu inconsciente trazendo para a consciência uma nova oportunidade. Todo ano, uma criança, aos 12 anos, ela já tem 24 possibilidades de experiências. Caramba. Salvo isso que nem os astrólogos mesmo vivem 144 anos, Exatamente. né? Mesmo com essa informação. Exatamente. Aliás, pouquíssimos astrólogos entendem essa informação, que é uma informação que se usava muito antigamente para prorrogar a vida dos reis. Né? Então tem aí, enfim, mas é uma outra questão. Voltando à pergunta original, existem situações astrológicas que nos convidam para uma possibilidade de uma experiência afetivo-sexual. Praticamente de resgate do próprio. Pode ser de resgate e às vezes pode ser só curiosidade mesmo. Salvo as pessoas que têm essa disponibilidade, né, de ter essa dissociação sexual, que são esses que são os abusadores e aqueles que também têm... Eu coloco o seguinte, um abusador, ele normalmente é uma pessoa que fugiu do próprio mapa. Porque se ele soubesse o que ele pagará sendo um abusador, ele jamais abusaria. Mas geralmente são vítimas de outras vítimas, né? É a conversa que os malévolos contam, não é verdade. Entendi. Se você conversar com grandes psiquiatras, eles vão dizer que isso não é verdade. Então é nato da pessoa, um abusador não, um abusador é uma escolha errada. Eu não posso escolher te bater. Eu posso escolher te maltratar. Pode. Eu posso escolher falar mal de você. É. Eu posso escolher te assaltar. Tá. Eu posso escolher. Tem coisas que você pode escolher. Não existe nada no corpo de um abusador que diga, nossa, eu não consigo não fazer isso. Entendi. Ele é um abusador porque ele é um dissociado. Necessariamente ele é uma pessoa má. Não existe a possibilidade de uma pessoa abusiva e abusadora ser inocente. Isso é previsível em mapa astral? É uma ótima pergunta. Isso não é previsível porque o mal humano não está na escolha, não está no mapa astral. Está na escolha do que você faz com o mapa astral. Posso te dar um exemplo bem prático. Existe um aspecto na astrologia bem famoso como o aspecto mais difícil que existe. Plutão quadratura com Marte. É um aspecto efetivamente difícil. Ele é comum em cirurgiões bons, os grandes cirurgiões têm esse aspecto entre Plutão e Marte. Grandes dentistas, Nossa, que legal. açougueiros, Açougueiros? assassinos. Nossa. Mas todo mundo que tem Marte quadratura com Plutão vai ser um cirurgião?
vai ser um dentista? Vai ser um açougueiro? Vai ser um assassino? Não. Então você percebe que a diferença é o cirurgião está salvando vidas, é um aspecto de salvar vidas. Mas se eu não sei que o meu trabalho e a minha ordem anímica de alma, anímico quer dizer de alma, é a vida, o mal pode preponderar. Por quê? Nós não somos só o mapa astral. Aqui em torno da gente tem um monte de coisas, inclusive diversas moléculas, gases nobres diversos, oxigênio, hidrogênio, a própria água, os próprios gases, gás carbônico, e aí tem também os fungos, as bactérias. Olha, quantos milhões de pessoas morreram com o Covid? É um ser vivo, um vírus. Porque existem os seres invisíveis que governam a nossa existência. E existem também os seres que já morreram no nosso sistema, mas estão vivos conosco em outro sistema. Tá, então pode-se dizer que o mapa astral, ele originalmente ele é um mapa daquilo, do fenômeno anímico da pessoa. E do corpo. Tá, anímico, e do corpo. emocional, afetivo, intelectual e corporal. Que fazem a gente viver. Só que, salvo isso, além do mapa astral, ainda temos o livre-arbítrio. Sim. Oh! E tem um lugar no mapa astral, show de bola. E tem um lugar no mapa astral que é 1/12 de tudo que você pode escolher, que é o livre-arbítrio. É. E 1/12 de tudo que você pode viver é o puro livre-arbítrio. E a gente tem um lugar que a gente chama de casa 12 ou a casa do inconsciente. Por isso que é tão fundamental nós instruirmos o nosso inconsciente com o melhor possível da nossa própria natureza. E o que isso tem a ver com a Lilith? Isso já é outra pergunta e a gente vai pro próximo conversa. Tá bom. Gente, você viu que o gato foi e voltou? Ela foi e voltou, que bonitinha. Ai.